aí da competição, que se encerra dessa forma melancólica, William Quevedo. Olha, o Flamengo era favorito, mas a gente não esperava tanto também para essa decisão. Acabou descarrilhando realmente a defesa do Grêmio, que fazia uma grande campanha, e o Flamengo muito efetivo no jogo, é, decretando esse placar de 6-0, mas concordo em gênero, número e grau contigo quanto à questão de não teria que colocar ninguém para dar entrevista, até se fosse uma derrota mais amena, também trabalhar com categoria de base, né? Tem aquele momento ainda do calor do jogo, talvez fosse uma outra situação de derrota. O Grêmio tem a derrota da humilhação do placar, que foi 6-0, mas também se é uma derrota mais de cabeça quente, às vezes num detalhe acaba perdendo o jogo, também é ruim de falar nessa hora. Seria muito mais de colocar a falar diretamente só corpo diretivo, comissão técnica e poupar os jogadores desse momento da derrota, né, que o Grêmio acaba sofrendo e da forma que foi, né, essa derrota cachapante aí no placar para o Flamengo. Cara, é que eu me dói isso, porque, cara, eu fui atleta, cara, eu sei quando a gente... Eu tive poucos jogos na minha vida que eu tomei uma lavada a ponto nesse nível, mas é um troço que, cara, não dá mais base, cara. Tu não vai ganhar nada, não vai se acrescentar nada entrevistando um atleta que tomou um placar tão elástico assim. Isso é hora do adulto falar. Na base, tem que ser o treinador, tem que ser um diretor a falar. A Karina não viajou lá com o empresário pra lá fazer passeiozinho, que o Andrew até comentou hoje no Twitter lá. Tipo, ela postou fotinho com o empresário lá que a gente fez as denúncias lá no site. Então ela que vai falar. É a Karina que tinha que estar falando aí, acho que é a Falconeri, que tá ali, a Luana, né, que tá falando. Cara, não tem. Tem que... É o diretor que tem que falar, é o treinador que tem que falar. Não é atleta. É base. Um placar desses, quem tem que responder é a direção. No máximo a comissão técnica, mas principalmente a direção. Porque isso aí não é um resultado, não é culpa das atletas. Isso é uma sequência de problemas que a gente sabe que está acontecendo lá dentro. Que acabou estourando nessa decisão da Copinha. E o Grêmio que tem muita coisa aí para ajeitar para o seu 2026, aí seja das categorias de base até o profissional, ou dos profissionais que acaba atingindo, né, as categorias de base, quanto a contratos e escolhas, né, que o Grêmio tem a fazer da sua direção para com o clube. Foi uma dura derrota para terminar esse ano de 2025, e muita gente acaba elogiando o trabalho, achando que as coisas estão funcionando, estão bem, mas algumas derrotas como essa servem, e ao passar dos anos a gente já viu acontecer várias vezes, né, William Quevedo? Se a gente lembrar de outros, principalmente as competições nacionais, né, que acaba sendo de placar de Campeonato Brasileiro, a gente já viu como o Grêmio atinge um determinado teto e a coisa não vai para frente. Dessa vez uma bela campanha acaba terminando dessa forma na Copa São Paulo feminina, mas reflexo, espelho de várias escolhas que são feitas ou são omissas dentro do clube. A falta de estrutura. A gente já reclamou desde sempre, né? Que o Grêmio, por exemplo, historicamente tem um treinador para quase todas as categorias de base, né? Que já é um problema que tu não vai conseguir desenvolver do mesmo nível todos os atletas porque tu não tem gente suficiente para isso. Né? Aí agora a gente teve essas mudanças esse ano, mandaram embora um treinador que foi campeão brasileiro, o único título nacional que o Grêmio feminino tem, o cara foi mandado embora. Sem ninguém entender por quê. Troca a diretora de base que trabalha desde o começo lá e foi a pessoa que conseguiu sempre fomentar a equipe profissional com boas atletas vindo da base. Também sem ninguém entender. A gente sabe, na real, mas é coisa particular que a gente não pode estar expondo aqui. Mas são situações absurdas que vêm se repetindo ano após ano. E as mesmas pessoas, eu reitero o que eu falei ali durante o jogo, cara, não tem como mudar com as mesmas pessoas. Essas pessoas elas têm uma limitação. E além dessa limitação para trabalhar, a gente tem a questão que a gente denunciou ali no site da Taverna, gente. Aquilo ali a gente contou superficialmente. A gente sabe de muito mais coisas que a gente não pode falar, porque a gente não tem dinheiro suficiente ainda para bancar um processo. Porque a gente vai tomar um processo se a gente falar. Mas a gente sabe de coisas horríveis que foram feitas na base esse ano, no profissional. Por essas pessoas que seguem lá, até agora ainda estão lá no Grêmio. Trocou a gestão e as pessoas ainda não foram trocadas. Essa demora vai prejudicar todo 2026 das gurias gremistas. Mosqueteiras, como seja lá como querem chamar agora, mas as gurias gremistas, é o time feminino do Grêmio.
essa demora vai prejudicar o ano todo. O pessoal que se trocar e o pessoal que assumir vai ter pelo menos 6 meses atrasado ali pra montar, pra trabalhar. Vai começar o brasileiro, vai começar a Copa do Brasil com que essa direção, essa gestão vai deixar. Esse atraso é um veneno pro ano 2026 do Grêmio. Então, eu espero que que a direção tome um choque com esse resultado e comece a ouvir quem realmente acompanha o feminino. E não aquelas pessoas que têm interesse em estar no feminino, que isso é muito diferente. Tem muita gente que tem interesse em estar lá, mas não em melhorar a estrutura, mas sim em fazer interesse próprio, exatamente. Como a gente já comentou ali, tem gente que é abnegada, tem gente que é funcionário, que tá lá e não tá lá interessado em fazer a melhora da estrutura do Grêmio, tá lá com outros interesses. E isso é uma coisa que não pode se admitir. E aí vamos para outro lado, cara. A gente tem uma diretora abnegada que nem gremista é, gente. Assim, eu às vezes eu acho bobagem a gente falar, Grêmio, Inter, tá, se o cara for profissional não tem problema. Ok, o profissional é uma coisa. O cara vai ganhar salário, o cara tá recebendo pra aquilo ali. Mas como é que eu posso confiar num diretor abnegado colorado, velho? E a gente tem. A gente falou durante a transmissão, a gente tem uma diretora colorada. Tem reportagem mostrando ela falando que era o clube de coração dela, o time de infância. E é uma diretora abnegada. A gestão passada dizia que era invenção do pessoal quando se questionava isso. Tem reportagem, gente. Tem reportagem que com ela falando isso. E os caras não fazem nada. E se a gestão atual não fizer nada, cara, aí, infelizmente é de juntar um monte de bosta de vaca e jogar na frente do CT lá pra fazer protesto, porque não sei mais o que fazer. A gente já falou, a gente já mostrou, a gente já explicou. A gente e outras pessoas que trabalham com o feminino, que sabem o que acontece dentro do Grêmio, e parece que as pessoas não querem ouvir. Aí vão começar a desconfiar, tem mais gente então querendo se aproveitar lá do feminino, porque em tese é mais fácil de fazer as coisas sem alguém perceber. Porque como a grande mídia não tá em cima, dá pra fazer. Em tese as pessoas pensam que dá pra fazer coisas escondidas. É só os malucos da taverna lá que ficam batendo, é só a Carol, outra pessoa lá da Zero Hora que fica batendo em cima. Mas saiu disso aí, não tem acompanhamento, então as pessoas acham que fica fácil de fazer falcatrua. Porque o nome disso é falcatrua, o que tá acontecendo. Então assim, passou da hora de mudar, e não tem como, e assim, não existe aquela coisa mudar, não me vem a expressão agora de mudar sem mudar, né, que tem a expressão de, cara, não existe isso. Hoje não existe, essas pessoas não têm capacidade. Já tiveram todas as cartas, todas as oportunidades, toda a carta branca para trabalhar no Grêmio e não deu resultado. E o máximo que o teto que atinge é um campeonato estadual. O Grêmio nacionalmente acaba sucumbindo como o resultado de hoje. É a prova de que está quilômetros atrás das principais equipes de São Paulo, ou como foi hoje com o Flamengo. Não, se falou a verdade, se o ex-presidente Guerra falou a verdade que se foi 16 milhões no orçamento esse ano, é basicamente o orçamento do Cruzeiro. Olha os resultados do Cruzeiro a nível nacional e os resultados do Grêmio. Ah, mas o Cruzeiro não tem base, ele não gasta com a base. Mas o Grêmio também não gasta com a base, porque é uma mixaria que elas repassam pra base. Cara, teve uma foto do treinamento do Grêmio ontem, antes da final. Cada jogadora com uma meia diferente, de marcas diferentes. Quer dizer, o Grêmio não tem meia pra dar pras atletas. Olha o nível de baderna, o nível de chinelagem dessa gestão. Elas não têm meia. E tu vem me dizer que foi um trabalho muito bem feito essa gestão. Elas tiveram 16 milhões na mão para não conseguir nada. Ganhou o show do Juventude, com todo o respeito ao trabalho do Juventude, que é um time do interior que tá fazendo um trabalho bom. Mas, cara, não tem cabimento gastar 16 milhões no ano com pessoas que não são capazes de montar um time decente. Elas não têm capacidade, cara. Eu não vou nem entrar no mérito que a gente denunciou. Elas não têm capacidade mesmo pra fazer isso. Não sabem gerir, não sabem nada. Não dá mais. Acabou, assim, ó. Acabou. Não tem mais cabimento essas pessoas continuarem com poder dentro do Grêmio. Eu sei lá que costas quentes que elas têm tanto que ninguém tira elas de lá. Mas é um absurdo tudo que acontece. Esse, assim, ó, o gauchão não é o reflexo da gestão delas. Esse resultado é o reflexo da gestão delas. Passar vergonha
nacionalmente. Eu tenho muita raiva pelas atletas, porque as atletas não merecem passar por isso. A gente tem muita guria com qualidade na nossa base. Muita guria que a gente vai perder para outros clubes por causa dessa baderna que é a gestão do feminino. Eu te dizer, William, quando são esses resultados, a imagem que fica do campo de quem são? São das atletas. Agora, quem deveria estar respondendo está ocultado, está nos bastidores. Vai dar uma entrevista lá, outra, e geralmente nos momentos bons, né? Nesses momentos ruins aí não aparece ninguém. A gente está vendo as imagens, a gente vê o choro das atletas, a gente vê a decepção das atletas. E a gente está falando de base, mas também se equipara no profissional. Qual foi o resultado do Grêmio nos últimos campeonatos brasileiros? Qual foi o resultado do Grêmio na Copa do Brasil esse ano? Esses são os resultados. E as pessoas responsáveis não aparecem nessa hora. A gente saiu fora da primeira fase da Supercopa, que foi a última edição da Supercopa com mais jogos, né? Que agora vai ser aquele no masculino, né? Só o campeão brasileiro da Copa do Brasil. Então era a última chance de ganhar um título, assim, a gente caiu fora na primeira fase. A gente foi eliminado na primeira fase da Copa do Brasil. A gente não passou, a gente quase foi rebaixado na primeira divisão no Campeonato Brasileiro. Aí vai lá e ganha um Campeonato Gaúcho em cima do Juventude e foi uma gestão maravilhosa. O que elas fizeram com esses 16 milhões, gente? E assim, é tão mal administrado, eu não vou entrar em valores, não vou falar. A gente tem atleta no Grêmio que não entregou quase nada durante o ano. Que eu sei, que eu tenho informações, isso, que ganha o dobro do que a Zanotti ganha no Corinthians. E eu não tô entrando em questão de qualidade técnica, eu tô falando na questão de... É muito mal administrado. Pô, a Zanotti é uma atleta que tem nome no futebol feminino já há anos. É uma atleta que ainda é decisiva. E tu tem uma atleta, tu pagar um salário pra uma pessoa que não tem essa história no futebol feminino, pagar muito, o dobro do que ela recebe, isso aí é má administração. Ou coisa pior, que é melhor não falar, que senão pode gerar um processinho. Mas isso é, no mínimo, não saber gerir. Fica aberto a dúvida, né? Cria margem. Sim. Cria margem para que se desconfie. É aquela expressão que tem, né? É tanta incompetência que eu começo a desconfiar que é outra coisa. E é isso, sabe? E é bem por esse caminho. Tem duas possibilidades, ou é incompetência ou... É isso. Tem duas possibilidades. Não dá pra fugir disso aí. Então eu espero assim, eu espero de coração que a informação que eu recebi que vai ter mudança a partir dessa semana ou logo, beleza. Já, é o famoso antes tarde do que nunca, né? Mas deveria ir, mas a minha crítica fica a demora. Isso já deveria ter sido definido no momento que assumiram. Assim como o masculino já tinha todos os nomes prontos lá do que ia trocar, o que não ia trocar, o feminino também deveria ter acontecido isso. Porque não dá pra ficar deixando e da pessoa, tipo, preparar o ano pra depois eu assumir. Não faz sentido. E passa a impressão de que não tá nem aí pro feminino. O que em geral a gente sabe que é verdade, mas... Pô, pelo menos finge, então. A gente sabe que a ordem é invertida, né? Enquanto no masculino o pessoal tá acostumado a ir devagar, e nem vai ser esse ano que agora o brasileiro já começa muito antes. Mas no feminino, o campeonato cardápio principal já é logo em seguida. Termina o ano e ainda favorece para elas, porque termina no final do ano, aí ganha um estadual, aí tá tudo bem. Aí esquece toda a vergonha que foi feita, todo o dinheiro que foi desperdiçado. Inclusive é uma coisa que eu defendo muito, que o planejamento feminino no Brasil deveria ser feito como se fosse calendário europeu. Tu tem que montar o time no meio do ano. Porque aí tu vai ter o estadual, e aí tu treina, tu testa no estadual, pra te ter esse time pronto pra quando chegar o brasileiro do outro ano. Não, é muito errado tu fazer o planejamento como o do masculino. Não é a mesma coisa, porque a gente já começa o ano com o Campeonato Brasileiro. Então deveria o planejamento ser diferente. Já que o estadual é no final do ano, tu tem que montar o teu time pro próximo ano durante o estadual. É ali que tu tem que ir atrás de atleta, fazer contrato e coisa pra... Aí no próximo ano já ter pelo menos o time base já tá pronto. E essa é a questão, claro, aí é nacionalmente que deveria ser decidido, acordado, sancionado ali por CBF, mas já que é dessa forma, o Grêmio é que deveria se adaptar para... Sim, exato. É questão de quem tá lá ter entender a leitura do que é a realidade. E tem ou incompetência. Mas é isso. O recado tá dado. Eu acho que é isso, não sei se tem mais alguma coisa pra gente falar. Hoje eu vou dar uma olhada nos comentários se alguém comentou mais alguma coisa aqui. Nosso pós-jogo aqui. Deixa eu passar.